por favor, que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Mateus capítulo 24 e você mantivesse a sua Bíblia aberta durante todo o tempo em que nós estivermos pregando. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nesse momento eu vou ler apenas o verso 3. Verso 3 do capítulo 24 de Mateus diz o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Essa mensagem é continuação da mensagem que nós começamos na semana passada, as parábolas do fim. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui nos submetendo a Ti, ó Deus, e em grande necessidade. Senhor, grande necessidade de conhecer a revelação da Tua palavra, conhecer aquilo que o Senhor diz. Nos interessa ouvir ao Senhor. Ninguém aqui veio para ouvir Enoque, Senhor. Ninguém veio aqui para isso. Nós precisamos que o Espírito do Senhor fale conosco. Eu também preciso ser ministrado, como o Senhor já tem ministrado na minha vida, também agora, Senhor. Eu preciso dessa ministração. Que o povo do Senhor saia daqui nessa manhã cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio de alegria, cheio de um novo propósito, um propósito renovado na Tua presença. Que o Senhor opere por meio da Tua palavra hoje nos nossos corações e mude a nossa história pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, dizem que o Martinho Lutero, o reformador, estava um dia capinando o jardim da sua casa. Estava lá capinando e uma pessoa perguntou a ele assim: Lutero, se você soubesse que Jesus vai voltar hoje, o que isso mudaria no seu dia? O que você faria? E ele teria respondido o seguinte: eu continuaria capinando meu jardim. Pode parecer estranho, mas foi uma frase fenomenal, uma frase extraordinária. Por quê? Porque ele estava revelando com essa frase que na vida dele não tinha nenhuma pendência. Ele não tinha nada pendente para resolver com Deus assim de última hora. Jesus vai voltar, meu Deus, eu tenho que resolver aquilo que está sem resolver na minha vida. Essa frase, ela revelava esse pensamento. Uma vida sem pendências, uma vida sem adiamentos, uma vida que tem em mente que está escrito lá em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Quando Jesus pronunciou essa mensagem aqui, esse discurso que ele fez, esse ensinamento, essas parábolas, esse sermão que é chamado de sermão profético, quando ele disse essas coisas, ele mencionou isso, a gente já pregou na semana passada, por exemplo, a queda de Jerusalém e a destruição do templo. E quando Jesus descreveu essa destruição do templo, ele mencionou, por exemplo, que cada uma daquelas pedras seria arrancada do lugar. E Jesus profetizou aquilo em tempo de paz. Jesus profetizou aquilo em tempo em que Israel estava bem com Roma, não havia nenhuma crise, o império estava mais ou menos tranquilo, não tinha problemas, não tinha guerras. E é naquele contexto que ele vai dizer da destruição de Jerusalém, vai fazer uma alusão aos tempos do fim como sendo as dores de parto, ou seja, dizendo, olha, o que vai acontecer, e ele disse, eu preguei na semana passada, não é ainda o fim, mas é uma progressão de
eventos que vão se sucedendo, como as dores de parto, e elas progridem, diminuindo de espaço e chegando à dor maior, que é a do parto em si. A dor do parto é superior à dor das contrações antes do parto. E Jesus fez essa alusão. Mas o que eu chamo a atenção de você aqui é que ou Jesus Cristo era um louco, um lunático, pelas coisas que ele falou, porque ele falou que, olha, vai chegar o tempo em que muita gente vai aparecer dizendo, eu sou Jesus. E sendo que Jesus era aquele momento, para todo mundo, ele era um zero à esquerda, ele era um estorvo. Jesus era alguém que precisava ser retirado. As autoridades da época estavam maquinando maneiras de matá-lo. E ele de fato sabia, inclusive, que ele ia ser morto. E foi morto. E quem é que queria estar na pele de Jesus? Mas ele disse que ia chegar o tempo em que muita gente ia dizer, inclusive, que era o próprio Jesus. Devia ser um doido, né? Será que ele era doido? Falar que aquele templo suntuoso, reformado por Herodes, um templo que era mais bonito do que o templo de Salomão, uma arquitetura, uma coisa linda, com mármore branco, uma coisa extraordinária. Como que aquilo ia ser totalmente destruído e cada uma daquelas pedras seriam arrancadas ainda dentro daquela geração? Ele disse, não passa essa geração. E vai ser tudo dessa forma. Ou ele era um louco, ou ele era quem ele afirmava que era. E ele dizia, eu sou o Filho de Deus. Ou ele era o próprio Deus, ou então era um louco. Irmão, se você achar que ele era um louco, eu começo a duvidar da sua sanidade. Porque exatamente como Jesus disse que aconteceria, assim aconteceu. E eu tive oportunidade de pregar isso com bastante detalhes na semana passada. De modo que nós todos estamos aqui nessa manhã, eu acredito, porque nós não acreditamos que Jesus Cristo seja um louco, mas antes ele é o próprio Deus Filho, e aquilo que ele falou precisa ser levado em conta. Então, se Jesus não é um louco, vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem virá. Vigiai. Isso é olhar para a sua vida e saber se a sua vida está ou não cheia de pendências, cheia de coisas não resolvidas, cheia de coisas que Deus já falou para você que é para mudar, cheia de coisas que Deus já falou, presta atenção. Quantas vezes Deus insistiu com você e você ainda está procrastinando, empurrando com a barriga, sem resolver e tomar o rumo na vida que Deus já disse a você que é esse o rumo. Você, por acaso, é doido, é doida de ouvir a Jesus Cristo dizendo vigie e ficar distraído? Como é que você pode saber se a sua vida está aí cheia de pendências? Como é que você pode saber se você está preparado para a volta de Jesus? E aí, irmãos, essas parábolas do fim nos ajudam muito. Como é que eu posso não ser pego desprevenido? Despreparado? As parábolas do fim nos ajudam. E a primeira que eu quero ler com vocês aqui é essa da figueira, está no verso 32 do capítulo 24. Acompanhe, por favor, a leitura. Vai do 32 até o 44, está registrado assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a sua vinda, a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro.
Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que é que eu posso aqui aprender dessa parábola para que eu não seja pego desprevenido? Eu percebo aqui nessa parábola que é possível perceber. É possível perceber que se aproxima a volta do Senhor Jesus. É possível perceber. É preciso ter atenção aos sinais do tempo. A questão com a figueira é que a figueira ela perdia todas as suas folhas ali no inverno e ela não voltava a ter folhas até que de fato chegasse o verão. Então a ideia que Jesus passa, e ele falou isso para quem era da região, logo entendeu. O que Jesus queria dizer é que as pessoas podiam olhar e dizer, chegou o verão, sem olhar no calendário, vendo as folhas da figueira brotar. Porque outras que tinham perdido as folhas também durante o inverno, começavam a reverdecer em outros momentos, antes da chegada efetiva do verão. Mas a respeito da chegada do verão, se podia saber pelas folhas que brotavam na figueira. Então Jesus diz, estes eventos, eles dão a entender que o verão é chegado. Então é possível perceber, irmão, nós não estamos totalmente aí desligados. Você vê que Jesus usa aqui uma expressão assim, quando virdes, não é? Aqui, quando virdes, está no versículo 15, deixa eu conferir aqui, versículo 15, quando pois virdes, aliás, desculpe, ele usa na parábola da figueira, aprendei pois a parábola da figueira, verso 32, quando já seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Verso 33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, ele usou essa mesma expressão lá no 15 que eu li antes aqui, que é quando ele fala do abominável da desolação. Quando virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, aí você vai se lembrar da pregação da semana passada, né? E ele está usando esse quando virdes. Veja que quando ele falou do abominável da desolação, ele está usando aquela progressão profética que eu expliquei para vocês na semana passada. Que é como quando você olha para as montanhas, você acha que elas estão todas assim, uma do lado da outra. Mas quando você se aproxima, você vê que há uma grande distância entre elas. Então falar das montanhas é dizer que as montanhas estão lá, mas não exatamente no mesmo lugar. A progressão profética é porque Jesus, quando falou da destruição de Jerusalém, por exemplo, ele usa a destruição de Jerusalém, que estava logo ali, para também prenunciar como serão os dias da volta efetiva do Senhor Jesus. Então a destruição de Jerusalém serve de ilustração para o dia da volta do Senhor Jesus. Também com relação à questão do abominável da desolação, ele fala de que falou o profeta Daniel. Quando Daniel profetizou a respeito do abominável da desolação, você teve um cumprimento com Antíoco Epifânio, um rei da sacrificou porco lá quando eles invadiram Jerusalém, no ano 168 a.C. Depois você tem um cumprimento mais adiante, no ano 70, quer dizer, Jesus está falando, olha, já se cumpriu o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel com Antíoco Epifânio, se cumpre com o que vem aí no ano 70, que foi o general Tito, que destruiu Jerusalém, e se cumpre também efetivamente no anticristo, mais adiante. Então é uma profecia, e como as dores de parto, há uma progressão dos eventos. E ele usa aqui nessa parábola da figueira essa expressão assim, quando virdes. Mas a figueira, irmãos, ela nunca representou nas mensagens assim uma coisa ruim. A figueira era o símbolo de algo bom em Israel. A figueira, assim, reverdecendo, era sinal de bênção.
O dia do Senhor efetivamente é um dia de trevas e não de luz, mas para os que se perdem. Mas para nós que tememos o nome do Senhor, irmãos, aí Lucas, quando cita essa mesma passagem, essa mesma palavra, ele vai dizer: exultai porque está próxima a vossa redenção. Então quando ele diz, olha, a figueira, quando vocês veem a figueira, ou seja, quando vocês veem esses sinais acontecendo, você sabe que está próximo. Isso representa um dia difícil? Sim, a volta do Senhor Jesus vai ser um dia tremendo, mas para nós é bênção. Para nós que cremos é um dia de esperança, é um dia de alegria, é um dia de encher o coração. É o que Romanos, e assim a gente deve viver, irmãos, Romanos 13, verso 11, abre aí sua Bíblia, Romanos 13, mas deixa Romanos 13, verso 11, o apóstolo Paulo escreve assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante à concupiscência. O que ele está dizendo aqui é que para nós é dia de redenção, irmãos, é dia de alegria. Agora, é possível perceber? É possível perceber, mas a percepção de que está chegando não nos marca dia e hora. Então, erra todos aqueles que marcam, né? E aqui a gente vê nessa, vou dizer assim, essa parábola do ladrão, não é bem uma parábola, mas é uma expressão parabólica, né? Uma expressão usando a linguagem de parábola. Porque ele diz aqui que no verso 43 e 44, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então a nossa questão não é marcar dia e hora, a nossa questão é vigiar. Vigiar. Esse é que é o ponto que Jesus repete. A ênfase dessas parábolas todas está em vigiai, porque a hora em que não cuidais, ele virá. E é interessante, todas as vezes que você vê a repetição na Bíblia, você sabe que é algo de muita importância. E Jesus ele vai repetindo, vai fazer parábola em cima de parábola, trazendo o mesmo foco. Ele está dizendo o tempo todo a mesma coisa, que é vigiar. Por que você deve vigiar? Você deve vigiar por isso. 1 Tessalonicenses 5,1 diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É claro que o apóstolo Paulo está citando, ele tem em mente esse texto aqui, ele está pensando nas palavras de Jesus quando ele fala isso. E a questão então é vigiai. Mas como? Vigiar como? E aí entra a parábola dos servos, verso 24, a partir do verso 45 até o 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Dando sustento aos conservos, sendo responsável com seus conservos. Conservo é aquele que serve com seus irmãos. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os bens a esse servo fiel. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, dá tempo, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia e hora que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger
de dentes. Né? Então, como é que a gente deve vigiar, irmãos? A gente deve vigiar na condição de servo. Na condição de servo. Lá em Lucas, Pedro perguntou para Jesus assim, né? Porque são textos paralelos. Ele pergunta para Jesus: o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo para os outros ou está dizendo para nós também? E é aí que Jesus conta a parábola do servo fiel e do servo infiel. E o que tem no servo fiel e no servo infiel? Os dois receberam a incumbência de cuidar dos conservos e de os alimentar. E também essa parábola revela que o Senhor daqueles servos na verdade, recompensador de um trabalho fiel. Ele é recompensador. Mas a infidelidade do servo infiel está em quê? Em que ele é infiel? É porque ele pega os valores do reino, ele pega o que ele recebeu de Deus, e ele gasta consigo mesmo os bens do reino, ele não gasta com o outro, ele não compartilha. Ele é crente solo, larga a banda e vai para a carreira solo. Ele se basta. Ele acha que a questão é consigo mesmo. Ele está com muitos bens que ele recebeu, ele torra, ele estraga, ele esbanja, e ele não utiliza para o reino de Deus. Essa semana eu vi uma palavra do reverendo Ernstein Maia, e ele dizia sobre teologia e academia, e ele estava dizendo assim: teólogos que abandonam a igreja com o objetivo de produzir mais, porque eles não pastoreiam, então eles têm mais tempo, esses são os que não produzem nada. E esses são infiéis, porque eles comem da igreja e não servem à igreja. Os bens do reino não são para consumo próprio. Estou salvo graças a Deus e pronto, acabou. Não funciona assim no reino de Deus, você está enganado. A parábola do servo infiel mostra isso. E ele fala que ele vai tratar esses tais que não compartilham o alimento com o próximo. Não é questão de dar o feijão, não, irmão. Nós estamos falando de alimento espiritual. O feijão faz parte das outras coisas que também nós compartilhamos, que não pode haver necessitado entre nós. Mas a questão aqui é compartilhar a vida, compartilhar os valores do reino. Deus vai lançar a sorte desses infiéis com os hipócritas. O que é o hipócrita? É o falso. Aquele que parece crente para todo mundo, mas para Cristo ele não é o verdadeiro crente. Porque verdadeiros servos servem. Você é servo de Cristo? Sou. Como é que você vai servir Jesus? Servindo o próximo, irmão. Tem jeito de servir a Deus, não? Você vai levar um copo d'água para Deus? Você serve a Deus assim, no seu espírito, dedicando, fazendo com que a sua vida se pareça com Jesus, mas a prática da sua vida que vai revelar que você serve a Cristo é no amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas parece fácil, porque parece só uma ideia. No meu coração, né? Eu amo a Deus. Mas como é que é essa prática? Os infiltrados, que são aqueles que só procuram bênçãos pessoais, eles vão para o inferno. E tem umas coisas na Bíblia, irmãos, que às vezes eu falo assim, poxa, que nós não temos assim, não existe tradução da Bíblia, existem versões, porque não dá para traduzir palavra por palavra, isso é uma questão da língua, não existe essa possibilidade com nenhuma língua, não é uma questão de má fé, não, é que você precisa fazer uma versão. E aí aqui fala assim, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Castigá-lo-á. Irmão, isso é bonitinho. Isso aqui é leve. Castigá-lo-á. Parece a mãe colocando o filho no cantinho da disciplina. Você sabe o que é a palavra lá para castigá-lo-á? É dicotomel. Eu vou dicotomizar. Eu vou partir no meio. O Senhor vai partir no meio. Esses que acham que podem servir a Cristo só no coração. Eu estou servindo a Jesus aqui da minha casa. Eu creio que algumas pessoas estão servindo de casa porque estão aí fazendo distanciamento social. Mas o Senhor Jesus conhece seu coração, viu, filhinho? Se você está aí de coração servindo ao Senhor, ou se você está mentindo para você mesmo.
Se você está aqui também, e está aqui cumprindo, batendo cartão e mentindo para você mesmo, porque quando você sai daqui, a vida que interessa é só a sua. Isso não é cristianismo. Cristianismo tem a ver com a mensagem do Evangelho sendo pregada, com a vida vivida e com o socorro ao necessitado. E não há maior necessidade do que a de conhecer o Evangelho. E se alguém conhecer o Evangelho, nasce de novo, é um bebê na fé, precisa ser cuidado. Irmãos, é por isso que a gente faz os pequenos grupos, não porque o pequeno grupo é sagrado, mas é a maneira que a gente encontrou de cuidar uns dos outros, porque nós sabemos até pela doutrina, né, perdão, irmão, pelo que nós conhecemos da palavra, que nós temos responsabilidades uns com os outros. Doutrina da comunhão dos santos. Se você quiser pegar os escritos teológicos aí, lê lá que você vai ver que nós somos obrigados uns com os outros. E aí tomar as referências bíblicas para isso. Aí a gente também percebe aqui por essas parábolas que os distraídos não entrarão no reino dos céus. Interessante, né? A parábola das 10 virgens. Lê aqui comigo, a partir do versículo 1 do capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, burrinhas, meninas, tadinhas. Elas eram desleixadas, eram nécias. E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. É interessante, né? Porque o servo mau, ele falou: Jesus demora. E nas virgens veio rápido. Quer dizer, aliás, desculpa, ele veio rápido demais, desculpa, é o contrário. Para o servo que estava lá cochilando, parece que Jesus veio rápido demais, porque ele achou que ainda ia demorar muito. E para as virgens, aí ele demorou, do ponto de vista delas. Mas os distraídos não entrarão, e eu quero explicar para você o que eu estou dizendo com distraído. Porque distraído é aquele que é atraído por uma outra coisa. É isso que eu estou chamando de distraído. Não é porque você um dia vai estar lá lavando as vasilhas, pensando em nada, Jesus voltou, Jesus voltou, eu estava distraído. Não é isso, irmão. Nossa, eu tenho que pensar em Jesus, 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 Jesus o tempo todo. Não é isso. É o distraído, são pessoas que deles é sempre correr atrás de outras coisas que não têm a ver com o reino. São os que servem a dois senhores, querem servir a dois senhores, na verdade só serve a um, que é as riquezas. Distraídos, então, são esses. Então, a parábola das virgens, ela acaba sendo uma ampliação do servo displicente, né? Distraído dos seus deveres. Essa semana, no nosso pequeno grupo, além da nossa meditação, a gente voltou a lembrar disso aqui, ó, que são 5 ordens de Jesus aos seus seguidores. Todo mundo que se torna membro aqui da Nona Igreja recebe um negócio desse aqui, em algum momento vai ter um contato com isso aqui. De vez em quando, nos pequenos grupos, a gente relembra. Por quê? Porque você decidiu seguir Jesus para ter nova vida em Cristo, né? Mas você está cumprindo as ordens de Jesus, e aí fala aqui de 5 coisas básicas, que se você não está fazendo, você está cochilando, você está distraído, sua lâmpada está apagadinha, e você está achando que você vai entrar na festa. A propósito, as virgens aqui não iam casar com o noivo não, tá? Isso é dentro da cerimônia judaica. A ideia aqui é que o foco não está, porque quando a gente fala em casamento, noivo, a gente acha que Jesus é o noivo, a noiva é a igreja, mas não, ali a ideia é só do evento em si, conforme o costume judaico, que tinha 10 damas de honra que ficavam com a noiva, e que elas tinham responsabilidade de cuidar da noiva, entrar na noiva. Até hoje tem esses negócios aí da dama de honra e tudo.
Então, as distraídas, o que elas são? Porque até a nossa glorificação, irmãos, nós passamos por um processo chamado santificação. É um processo. Os que desprezam a santificação não vão ver o noivo. Não é possível servir a Deus e as riquezas, insisto em dizer. Sem santidade, luz, é impossível se encontrar com Deus. Ninguém vai fazer isso por você. Se você não quiser prestar atenção na sua vida espiritual, cuidar da sua vida de oração, de conhecimento da palavra, você que é um displicente aí, não frequenta culto, a gente faz curso aí, você nem matricula não continua, beleza, irmão, beleza, espero que o óleo dê na sua lamprinha aí, tá bom? Eu espero que no dia que a coisa fica preta, porque um sinalzinho a gente teve aí, a coisa não está preta não, pais? Tem departamento infantil funcionando não, tem assim 10% ou menos do nosso trabalho está acontecendo. E aí? E se fechar a igreja? Fechamos a igreja 4 meses. E aí? Se mandar fechar de vez? A gente transmite pelo Facebook. Facebook é amigo do Evangelho, né? Você acha que Facebook, YouTube, todo mundo aí vai continuar transmitindo o Evangelho? Por quanto tempo? Ah, sua Virgem Messia, você vai ficar para trás. Porque, na verdade, você não está interessado no Evangelho. Você procura fazer o mínimo necessário para que você ainda seja considerada participante no grande evento que é a volta de Jesus. E Jesus disse assim, quem comigo não ajunta espada, você está perdendo seu tempo. Os que Deus exclui do reino, os que não querem fazer a sua vontade. Eles apenas demonstram que eles nunca quiseram fazer a sua vontade, eles quiseram se aproveitar de Deus. Então, a parábola dos talentos, por exemplo, que já foi pregada aqui, eu só vou mencionar, ela diz para nós que é a tarefa de uma vida. Que se dedicar a Deus, todos nós recebemos os talentos, a gente entendeu aqui. E que vai haver um juízo no final. E algumas pessoas acham que Deus é severo demais. Mas Deus não é severo demais. Ele também não é injusto. E aí a gente vai aqui para o verso 31 do capítulo 25, para a gente ver a última parábola aqui, que é o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, não me deste de comer, tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedastes, estava nu, me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, e tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não me foste ver. Eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes dirá, em verdade vos digo, que sempre que o deixaste fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste fazer, irão estes para castigo eterno, os justos para a vida eterna. Cabritos das ovelhas, né? Esse é parecido que uma parábola, não é? Mais um profecia do que uma parábola. A gente sempre acha que os cabritos, né, que vão para a esquerda, né? A parábola não diz explicitamente que os cabritos estão na esquerda, mas é como separando cabrito das ovelhas, né? Mas esses cabritos, né, são aqueles de que Hebreus fala quando diz assim, Hebreus 6,4, é impossível, pois,
que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Irmãos, aqui você vê claramente que não existe uma dupla predestinação. Os salvos são escolhidos desde a fundação do mundo. Mas o fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Os perdidos vão para o inferno porque eles rejeitam a Deus. É por isso que eles vão para o inferno. Não é porque Deus não os escolheu, não. É porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Então, a parábola mostra que é pelos atos e não pela simpatia por Jesus e por ser crente que os salvos são identificados. Lembra? Me mostra essa sua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Não é dizendo que a salvação é pelas obras, mas que é impossível que alguém que seja crente não tenha as obras de Cristo na sua vida. É isso que é impossível. É isso que não dá. O que algumas pessoas pegam esse texto aqui de Hebreus aqui para falar que tem pessoas que perdem a salvação e que não podem ser salvos de novo. Ninguém perde a salvação, irmão. Esse texto aqui está demonstrando, esse texto de Hebreus, ele está demonstrando que veja como ele fala aqui, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, não é, porque nós temos toda a Escritura dizendo que Deus escolhe os seus eleitos, toda a Escritura dizendo, e esse versículo dá a entender para alguém que quer de alguma forma provar que as pessoas podem perder a salvação não sendo eleitos, é uma pega muito ruim, mas que algumas pessoas usam. O que ele está dizendo é da identificação. Há pessoas, irmãos, que provam dos valores do reino. Há pessoas que convivem com os crentes. A Bíblia fala que a mulher crente, quando ela é casada com o incrédulo, o incrédulo é abençoado por causa dela, e os filhos são abençoados por causa dela. Não quer dizer que ele é salvo, até porque lá no mesmo texto fala assim, como é que você sabe se salvará ao teu marido? Não é uma questão de salvação. Há gente muito abençoada no meio do povo de Deus, que recebe bênçãos, dá até testemunho, mas que não é gente salva, porque a vida deles é uma vida voltada para si mesmo, não é uma vida voltada para Cristo, não tem um compromisso verdadeiro com Jesus, e é crente de fachada. Até ele acredita na mentira da vida dele, e Jesus vai lançá-lo com os hipócritas, aqueles que fazem cena, aqueles que são atores, porque eles enganam tanto a si, que no dia eles vão dizer: Jesus, por que não nós? Por que nós não? Sabe, o cabrito e a ovelha são animais mais ou menos do mesmo porte e tudo, mas qualquer um sabe o que é um cabrito e o que é uma ovelha, porque o comportamento, tudo neles diz: eu sou um cabrito e eu sou uma ovelha. Mas às vezes o cabrito pode achar que ele é uma ovelha, e se ele tiver convicção, muita fé, que ele é uma ovelha, nem por isso ele deixa de ser cabrito. Porque a prática da vida dele é uma prática de cabrito. Então, se não faz sentido para você santificar a sua vida, se você não se vê constrangido pela palavra de Deus a consertar os pecados na sua vida, então, cabritinho, você vai dar um salto para o inferno. Se isso não mexe com o seu coração, se não traz arrependimento,
se você não quebranta o coração e tem o desejo de mudar de vida, se você não quer buscar Deus, ser cheio do Espírito Santo para ter uma vida digna, vivendo dignamente o Evangelho que salvou você, então você está enrolado. E não é porque Deus é severo e não escolheu você. Você está indo pelo caminho dos seus próprios pecados. Vai para o inferno por causa desse seu coração enganoso e enganador, enganando a si mesmo. Não quer compromisso com Deus, mas quer ser reconhecido como crente. Dá para ser até pastor assim, irmão. E faz as provas do seminário, passa em tudo, faz um sermão bacana. Finge para todo mundo que você é uma pessoa assim, que ama a Deus. Mente até para você mesmo, aprende a fazer umas orações. Tudo se aprende, irmão. Mas a verdade, o Senhor sabe quem são os seus. Então, é uma questão de natureza. Mas eu quero te dizer, quero terminar dizendo algumas coisas para você. Pare de se enganar. O engano que você está enganando a você mesmo, igual um avestruz, sabe, quando enfia a cabeça dentro do buraco e acha que ele se escondeu e está lá, todo lá de fora. A sua nudez vai ser descoberta, a sua vergonha vai ser descoberta. Para de se enganar. Eu disse que é uma questão de natureza, mas eu quero dizer para você que todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem a sua natureza transformada. Isso significa que crentes pecam, mas eles não vivem na prática do pecado. Isso quer dizer que crentes se arrependem quando pecam. Isso significa que depois de pecar, ele quer fazer de tudo o que for possível para que ele não volte para aquele mesmo lugar. Aquele lugar é a pocilga. Ele não quer continuar comendo com os porcos e por fim ir para o inferno. Mas como o filho pródigo, ele que teve a sua natureza mudada por Deus, ele pode voltar. Agora, para você que tem perseverado no Senhor diante das lutas e tudo, sabe como tem sido difícil se manter até a volta do Senhor Jesus? Se você está cansado, eu quero que você renove suas forças nessa manhã, se lembrando do que o Senhor diz. A volta dele para nós é uma bênção, é a nossa redenção. O Senhor Jesus está voltando. O que perseverar até o fim será salvo. Não despreze o esforço que você está fazendo, ele vale a pena. Depois das dores de parto, e até da última dor, que é a dor do parto mesmo, nasce o filho. E quando o filho nasce, a alegria se estabelece dentro da casa. Esse filho que nasce é o Senhor Jesus voltando. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Tudo aquilo que você se arrastando, lutou, esmurrando, como dizia o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo. Não é que ele praticava autoflagelação, não, irmão. Isso é besteira. Isso não é do Evangelho, não. Mas ele, como que, se você é crente, você sabe o que é que o apóstolo Paulo falou. O que é você negar a si mesmo, o que é você contrariar você mesmo, sua vontade, e falar, eu vou em frente, porque eu sei que a vontade de Deus é essa. Eu não sou uma pessoa inclinada para a oração, mas eu vou insistir. Eu não sou uma pessoa inclinada para conhecer a palavra de Deus, mas eu vou me expor à palavra de Deus. Eu estou com dificuldade, mas eu peço ajuda dos irmãos, eu participo, eu me envolvo, eu deixo esse negócio entrar em mim, para que eu seja fortalecido na minha fé. Então, irmão, eu quero insistir com você, vale a pena. O dia em que o Filho vier, Ele vai dizer aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, irmãos, nós seremos glorificados. Então, nunca mais nós vamos ter que enfrentar a carne, o pecado, de cada dia, o mundo, o diabo, os nossos inimigos estarão definitivamente vencidos. Uma última coisa aqui para a gente poder orar. Eu vou colocar no nosso aplicativo essa semana uma série de mensagens de um pastor que eu recomendo. Não quero, irmãos, que vocês fiquem aí, YouTube afora, procurando
mensagens sobre volta de Jesus e tal, porque tem muita besteira. Escuta o que eu estou te falando. Eu vou colocar uma série de mensagens de Apocalipse, pregando o Apocalipse todinho. É muito material, tá bom? Para você seguir em frente. Recomendo até o seguinte: se você, olha, vai estar tudo lá. Pastor, mas eu não acho que eu não vou ter tempo de fazer isso tudo aqui. Pega lá as mensagens sobre o milênio. Vai lá nas mensagens sobre o milênio. Aí você vai ter um esclarecimento muito bom. Se você quiser aprofundar nesse assunto, escatologia, a partir do entendimento do Apocalipse, eu peço que você vá no nosso aplicativo e clique lá. Por que tem que ir no nosso aplicativo? Porque não vai estar no nosso canal, isso está em um outro canal. Mas você vai pelo aplicativo, você vai conseguir chegar lá. Tá bom? Então não fique dando ouvidos a qualquer vento de doutrina, não. Nessa quinta-feira, pregando o Sermão do Monte, eu vou falar sobre falsos profetas. Aí dá uma atenção, Se você ficasse de pé, nós vamos orar. Peço perdão porque nós extrapolamos aqui alguns minutos, mas tinha que encerrar, né, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti, diante dessa advertência. Estamos diante de Ti, Senhor Deus, tendo em mente essas parábolas do fim, tendo em mente, Senhor Deus, a gravidade de estar diante da palavra do Senhor que provou, só com esses 2 capítulos aqui, se esquecer o resto da Bíblia toda, com esses 2 capítulos, o Senhor provou a Tua divindade e que as Tuas palavras merecem ser ouvidas e ter respeito. Senhor, perdoa se a gente não está respeitando a Tua palavra, se estamos vivendo como nécios, se estamos vivendo distraídos, atraídos por outras coisas, mas sem nenhuma atração pelo Senhor, pelo Teu Evangelho. Perdoa, Senhor. E se isso traz, ó Deus, arrependimento aos nossos corações, e eu creio que há muitas pessoas arrependidas, traga também o poder do Teu Espírito Santo para nós nos encaminharmos para a Tua palavra e sermos edificados. Senhor, faz essa boa ação, essa ação generosa, realiza isso na nossa vida, Senhor. Deixa a gente ser cheio do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, é o que nós suplicamos. Queremos ser cheios do Espírito, Senhor Deus, para compreender qual é a vontade do Senhor, para viver uma vida em que nós tenhamos discernimento do que é que está acontecendo e não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, santifica o Teu povo, abençoa o Teu povo, que essa mensagem, Deus, possa edificar permanentemente as nossas vidas e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.